Fala pessoal! Hoje irei trazer a história da única filha de Davi. Essa história deixará você chocado e sem palavras. O preço do silêncio, uma história de dor, traição e consequências. O silêncio pode ser muitas coisas. Às vezes, ele traz paz, um refúgio para a alma cansada. Mas há outro tipo de silêncio, aquele que esconde feridas profundas, mascara verdades dolorosas e, pouco a pouco, destrói famílias inteiras. Hoje, vamos mergulhar em uma história que vai além dos livros sagrados, uma narrativa que revela como até mesmo um homem considerado segundo o coração de Deus falhou terrivelmente como pai. Esta é a história de Davi, um rei poderoso, e de como seu silêncio diante do mal causou uma tragédia familiar de proporções devastadoras. Imagine uma jovem princesa, virtuosa e inocente, caminhando pelos corredores do Palácio Real. Seus passos ecoam enquanto ela se dirige ao quarto de seu meio-irmão, levando consigo apenas bondade e pureza. Ela não sabe que está prestes a entrar em um pesadelo que mudará sua vida para sempre. E o mais chocante, o silêncio ensurdecedor daquele que deveria protegê-la, seu pai, o rei Davi. Para entender a magnitude dessa tragédia, precisamos voltar nossos olhos para Jerusalém, cerca de 1000 anos antes de Cristo. No ponto mais alto da cidade, ergue-se o Palácio Real, lar de Davi, o maior rei que Israel já conheceu. Um homem que conquistou reinos, derrotou gigantes e compôs salmos que até hoje tocam corações. Mas esta não é uma história sobre suas vitórias. É sobre sua maior derrota, seu fracasso como pai. Davi construiu um império impressionante. Suas conquistas militares expandiram as fronteiras de Israel como nunca antes. Seu reino floresceu, e seu nome era sinônimo de sabedoria e justiça. No entanto, dentro das muralhas do palácio, uma dinâmica familiar complexa se desenrolava. Com várias esposas e concubinas, Davi tinha uma família extensa, repleta de filhos e filhas de diferentes mães. Essa estrutura, comum na época, criava tensões inevitáveis entre os irmãos. Entre seus filhos estavam Amnon, o primogênito e herdeiro aparente do trono, Absalão, conhecido por sua beleza e charme, e Tamar, uma jovem princesa cuja vida seria destruída por uma teia de eventos que seu próprio pai poderia ter evitado. O que torna essa história relevante para nós hoje não são apenas os eventos dramáticos, mas as lições atemporais que ela nos oferece. Quando examinamos os acontecimentos que levaram à tragédia de Tamar, encontramos padrões de comportamento e sinais de alerta que continuam a se repetir em famílias modernas. Como pode um líder tão perspicaz em assuntos de Estado ser tão cego para as dinâmicas perigosas dentro de sua própria casa? Como pôde um pai, conhecido por sua sensibilidade ao compor salmos, tornar-se mudo diante do sofrimento de sua filha? Agora, vamos desvendar não apenas os eventos que levaram à destruição da paz familiar de Davi, mas também identificar 3 sinais cruciais que todo pai e mãe precisam conhecer para evitar tragédias semelhantes. Porque, embora os tempos tenham mudado, as dinâmicas familiares que podem levar ao desastre permanecem assustadoramente similares. A ascensão de Davi e a complexidade familiar. A ascensão de Davi ao trono foi marcada por conquistas militares e pela expansão de sua família. Em Hebrom, ele teve 6 filhos com diferentes mulheres: Amnon, Quileabe, Absalão, Adonias, Catias e Itri. Mais tarde, em Jerusalém, sua família continuou a crescer. O palácio era um reflexo dessa complexidade. Grandes salões de pedra onde irmãos e meio-irmãos cresciam juntos, cada um carregando o fardo de ser filho do rei e as expectativas de suas respectivas mães. Entre eles estava Tamar, uma jovem princesa formosa, e Amnon, seu meio-irmão, que se apaixonou por ela de maneira doentia. A vida no palácio seguia uma rotina aparentemente normal, mas por trás da fachada de prosperidade, sinais sutis de problemas começaram a aparecer. Amnon, como primogênito, ocupava uma posição privilegiada, enquanto Absalão já demonstrava as características que mais tarde o tornariam um rebelde: carisma, ambição e um forte senso de justiça pessoal. A tragédia de Tamar. A tragédia começou quando Amnon, consumido por uma obsessão doentia por Tamar, arquitetou um plano perverso com a ajuda de Jonadab, um homem astuto e manipulador.
Amnon fingiu estar doente e pediu que Tamar o visitasse para cuidar dele. Inocente e obediente, Tamar foi até o quarto de seu irmão, onde foi violentada. Após o ato, Amnon, em vez de demonstrar remorso, expulsou Tamar com ódio, humilhando-a publicamente. Tamar, devastada, rasgou suas vestes e cobriu-se de cinzas, um sinal público de luto e tragédia. Ela foi viver com Absalão, seu irmão, enquanto o silêncio de Davi diante do crime ecoava como uma sentença de impunidade. O silêncio de Davi e suas consequências. Davi, ao saber do que aconteceu, ficou irado, mas não agiu. Seu silêncio diante da violência contra Tamar foi um erro crucial. Em vez de buscar justiça, ele permitiu que o mal permanecesse impune. Esse silêncio não apenas falhou em proteger Tamar, mas também plantou as sementes da vingança no coração de Absalão. 2 anos depois, Absalão arquitetou sua própria vingança. Durante uma festa de tosquia de ovelhas, ele ordenou que seus servos matassem Amnon. A notícia da morte de Amnon chegou a Davi, que ficou devastado. Absalão fugiu para Gesur, onde permaneceu por 3 anos, enquanto Davi, dilacerado entre o amor por seus filhos e as consequências de seu próprio silêncio, sofria as consequências de suas escolhas. Lições para as famílias modernas. A história de Davi, Tamar e Amnon nos oferece lições profundas e urgentes. Primeiro, a importância da vigilância ativa. Como pais, devemos estar atentos aos sinais de perigo e criar um ambiente onde nossos filhos se sintam seguros para compartilhar suas dores e medos. Segundo, a necessidade de ação imediata diante do mal. O silêncio diante da injustiça é uma forma de cumplicidade. Devemos agir prontamente para proteger os vulneráveis e buscar justiça. Terceiro, a importância de romper ciclos de violência. A tragédia da família de Davi se desenrolou em uma espiral de dor e vingança. Precisamos identificar e tratar padrões tóxicos de relacionamento, promovendo o perdão sem negligenciar a justiça. Por fim, a necessidade de liderança ativa e presente. Como pais, devemos estar envolvidos na vida de nossos filhos, demonstrando valores através de ações e criando momentos regulares de conexão familiar. A história de Tamar, Amnon e Davi é um espelho que reflete desafios que muitas famílias enfrentam até hoje. O silêncio que destruiu essa família real continua sendo uma ameaça real para lares contemporâneos. Mas, diferente de Tamar, não precisamos carregar nossas cinzas em solidão. Diferente de Davi, não precisamos permitir que nosso passado paralise nossas ações no presente. E diferente de Amnon e Absalão, não precisamos deixar que impulsos destrutivos determinem o destino de nossas famílias. A escolha está diante de nós: podemos ser como Davi, que se calou diante do mal, ou podemos ser agentes de mudança e proteção em nossas famílias. O preço do silêncio é alto demais para ser ignorado. É hora de falar, de agir e de proteger. Porque, às vezes, romper o silêncio é o primeiro passo para restaurar